Vamos entrar então nessa discussão, vamos entrar nesse debate, vamos entrar nessa celeuma toda. Parabéns se você está aqui por ainda ter paciência de coletar mais uma opinião sobre esse assunto que está todo mundo opinando. E com razão, né? Porque realmente a gente vive um momento extraordinário da história da seleção brasileira no sentido de ser fora do ordinário, né? Não é comum o que está acontecendo, chama bastante a atenção, inclusive internacionalmente, tá? O que está acontecendo na CBF, no comando técnico da seleção brasileira, já chegou até aqui na Inglaterra também. Eu vou discorrer um pouco as minhas opiniões aqui e eu vou focar no Fernando Diniz, tá? Eu vou focar nessa parte interina, agora capitaneada pelo Fernando Diniz. Não vou opinar sobre Carlo Ancelotti, até porque Carlo Ancelotti ele parece garantia de um lado e parece pouca garantia de outro, né? Um acordo verbal, eu quero acreditar na CBF que de fato seja uma garantia, mas vamos ver, vamos esperar para ver. Eu quero começar pelo ponto chato, ao contrário do que uma estratégia bem feita de YouTube recomendaria, né? Para tentar reter a sua audiência por aqui, mas é porque eu acho esse ponto crucial, tá? Existe sim um evidente conflito de interesses, ponto final. Ponto final. A partir daí a gente pode debater se esse conflito de interesses, qual o peso dele, né? Se, enfim, eu acho ok e passar por cima dele, se você acha pesado demais e que não deveria nem existir, a gente pode debater aqui o que ele representa, mas que ele existe, existe. É evidente que ele existe. Há diversos pontos, há diversas perspectivas pelas quais olhar essa pluralidade de conflitos, cara. E não é o Diniz, tá? Podia ser qualquer... Cara, eu não conheço o Diniz pessoalmente, mas eu tenho impressão, e eu ouço opiniões de quem conhece, ele parece ser um cara extremamente íntegro. Ele parece uma pessoa em que se pareça uma boa ideia, depositar a nossa confiança. Mas isso não é algo em relação ao indivíduo, é em relação ao cargo. O cargo inventado pela CBF nesse momento, de divisão de um treinador da seleção brasileira / treinador de um clube brasileiro, esse cargo, ele tem, por natureza, um conflito de interesse. É inerente. É inerente. O Diniz pode ser a pessoa mais íntegra do mundo, tá? Não importa. Não importa. Ele não anula a existência. É claro que importa, mas não anula a existência. Eu acho ok aceitar esse conflito, mas eu acho estranho não enxergá-lo, tá? Vamos para alguns exemplos aqui. A parte chata vai durar um pouquinho, mas não vai durar muito não, prometo. O primeiro, óbvio, o Fluminense sai perdendo. Né? Entre toda essa equação, a gente pode debater aqui se é boa ideia para a seleção, se é boa ideia para o Diniz. Para o Fluminense é uma má ideia, ponto. Não tem nada, além de uma compensação financeira aí, divisão de salários, parece. Não tem nada de bom para o Fluminense nessa história. Nada. Então, no fim das contas, uma decisão da CBF afeta a temporada de um dos seus afiliados, né? No meio da temporada. Por mais que, curiosamente, em nota oficial e em coletiva do Bittencourt, o Fluminense negue qualquer prejuízo. Segundo conflito aqui, que está na superfície, para mim, muito fácil de ser visto. E esse tem sido bastante debatido e será, claro, né? Teremos futebol rolando do Brasil ao redor das datas FIFA, né? Dia seguinte de data FIFA já tem jogo do Campeonato Brasileiro. Se o calendário do futebol brasileiro não fosse esse lixo a céu aberto, não teríamos esse problema, ou teríamos um pouco menor, porque sempre tem jogo dos campeonatos ao redor da data FIFA em qualquer lugar do mundo. Então sempre uma convocação pode levantar, né, esse conflito de interesse, mas sendo tão colado como é no Brasil, a intensidade dessa discussão ela aumenta, né? E com razão, porque existe, é assim que é, né? É assim que é. Convocar jogadores de times que estejam disputando algo com o Fluminense
vai dar problema, vai levantar debate, vai levantar questões. E, repito, não é sobre o Diniz. O cargo que lhe foi dado tem esse problema por natureza. Então, enfim, é muita poluição, tá? É muita poluição. Outra, a cada derrota do Fluminense e ou da seleção brasileira, quanto que do mau resultado, do possível mau desempenho, vai ser colocado numa possível falta de foco, num possível foco dividido do Fernando Diniz entre time e seleção. Não é um jogador. O jogador ele pode, né? Joga aqui, joga ali, time, seleção, isso é normal desde que o mundo é mundo. O treinador planeja, o treinador observa adversários, o treinador tem que ter... Tanto é que é a função que mais suga da vida, né, do cara fora do futebol, muito mais do que o jogador. Então, cara, e outra, vamos lá, imagina um atleta, sei lá, do Bahia que esteja disputando posição com um jogador do Fluminense para a convocação da seleção brasileira. O Diniz convive com o atleta do Fluminense. Ele claramente vai sair na frente. A não ser que ele não seja qualificado tecnicamente, mas ele não estaria nesse debate de seleção brasileira, né? É um caso pior, mas parecido com o que a gente teve agora na Copa do Mundo, ou na preparação para a Copa do Mundo, do Tafarel ser preparador de goleiros da seleção e do Liverpool. Eu sempre disse, cara, isso é um conflito de interesse, porque o Alisson do Liverpool está disputando posição com o Ederson do City e com o Everton do Palmeiras e com outros goleiros que poderiam estar na convocação, e o Tafarel tem mais informações, mais convivência com o Alisson. Isso não é tirar méritos do Alisson. Isso não é duvidar do caráter do Tafarel. Isso é da função. Quando você divide a função, para mim há um conflito de interesse claro, e se é ruim para o preparador de goleiros, é pior ainda para o treinador. E eu acho isso muito ruim, cara, toda essa poluição inerente a esse cargo inventado pela CBF, especialmente porque eu acho muito pouco para o que o Diniz merecia. Eu gosto muito do Fernando Diniz, eu gosto muito desde que vi as primeiras evidências do trabalho dele, anos atrás. Isso não quer dizer que eu seja... alguém que acha que o Fernando Diniz inventou a roda, é o Guardiola brasileiro, até porque há diferenças bem claras, inclusive ideológicas aí. Tem muito a melhorar. Isso tá posto, tá? O que eu penso as ideias do Fernando Diniz fizeram e fazem muito bem ao futebol brasileiro. É muito bom ver os times do Fernando Diniz jogar. E é por isso que eu acho que esse encontro entre Diniz e seleção ele poderia vir num momento melhor, menos conturbado e com plenitude. E não com um cara que vai esquentar a cadeira para o outro sentar. E se o outro escolher não sentar, aí sim ele vai ser efetivado talvez. É muito pouco, cara. É muito pouco. Eu entendo que o Diniz esteja realizando um sonho. Eu entendo que seja difícil recusar. Eu entendo que... sei lá, cara, para ele faça sentido, mas eu acho prematuro pela forma com a qual essa oportunidade está sendo dada. E aí, não que esse agora invalide o depois, é claro que, né, um encontro efetivo entre Diniz e seleção brasileira ele pode acontecer, inclusive, né, na esteira disso, a depender do que o Ancelotti resolver fazer. Mas olhando para esse agora, para toda essa poluição, e para o que pode ser bom para o Diniz dessa equação, a resposta para mim está na estética. O caminho do Fernando Diniz para trazer uma oxigenação para a seleção brasileira nesse curto, aparente, né, período que ele vai ficar, são 3 datas FIFA, né, imagino que na Copa América não seja mais ele, se tudo for como a CBF planeja que seja, o que o Diniz pode ganhar nessas 3 datas FIFA é trazer um pouco do que a gente viu de mais brilhante no trabalho dele até aqui, no Fluminense, no São Paulo, enfim, acho que mais nesses 2, né?
para mim, o sucesso ele só pode ser estético. Se a seleção jogar como o Fluminense jogou no auge do dinizismo, ou no começo dessa temporada, especificamente falando, eu estaria satisfeito, tá? E é claro que a seleção brasileira tem muito mais ferramentas para jogar muito melhor do que o Fluminense. O que eu estou falando é na questão de olhar para o time e ver aqueles fundamentos, aqueles princípios e principalmente a liberdade. Conversando com os jogadores da seleção brasileira que eu tenho contato, e conversando antes dessa decisão, tá? Não depois, é muito claro que o Diniz é querido por vários deles. E vários deles têm muito interesse em ter o Diniz como treinador da seleção. Então, de cara o Diniz chega com a aprovação do grosso desse grupo. Acho que tem muita gente boa, animada para ser treinada pelo Fernando Diniz. E isso é muito interessante. E eu acho que as ideias do Diniz com jogadores com a qualidade que a gente já tem e com a liberdade que ele vai dar para eles, dentro dessa organização diferente com a qual a gente está acostumado a ver na seleção brasileira, isso pode trazer frutos muito interessantes e não necessariamente a gente vai precisar de muito tempo para ver isso, porque esses jogadores, de alguma forma, muitos deles aqui do futebol europeu, já foram treinados ou são treinados por treinadores que bebem de fontes similares às que o Fernando Diniz bebeu e aí continua bebendo. Então, ele não está trazendo um alfabeto diferente para esses jogadores. Ele está trazendo palavras diferentes com as quais eles estavam acostumados a ouvir do Tite, por exemplo. Então, o Diniz tendo um grupo de jogadores dessa qualidade, por mais que aqui e ali, né, só de vez em quando no calendário, por um período de tempo muito curto, mesmo com tudo isso, eu acho que pode trazer um resultado muito interessante para quem, como eu, tem saudade de uma estética um pouco, talvez até, sei lá, descolada da realidade que a seleção brasileira poderia trazer nessa ilusão romântica que eu faço coro. Inclusive, eu acho que um dos pontos principais da carreira do Diniz até aqui é esse: não ter tido um elenco que fornecesse ferramentas para que ele desenvolvesse as próprias ideias, que ele batesse no próprio teto. É claro que isso o Diniz tem que melhorar várias coisas, mas dentro do que ele faz bem, ele não consegue fazer o melhor do que ele faz bem, na minha visão, porque não teve ferramentas o suficiente para isso até aqui. O que o Diniz pensa, o que eu interpreto do que o Diniz pensa, necessita de um elenco que não tem um desnível técnico tão grande entre time titular e banco de reservas como tem esse Fluminense, por exemplo. E aí que mora grande parte da crítica ao Fernando Diniz e grande parte da crítica injusta. Há muita crítica justa, mas a crítica injusta é olhar para o que o Diniz faz, que é levantar um elenco medíocre, mediano, e depois cobrar que esse elenco mediano entregue como os melhores elencos do país. Gente, o Fluminense ficou na 3ª colocação do Brasileiro. Isso é condizente com o elenco que tem? De maneira alguma. De maneira alguma. E aí agora o Diniz é cobrado para entregar daí para cima, porque é assim que o torcedor pensa. Eu acho isso injusto. Eu acho isso cruel. Não faz sentido, tá? Eu acho que faz sentido. Acho que isso não quer dizer que o time seja a prova de críticas, né? Mas não dá para esperar tão mais do que o Diniz entregou na temporada passada. E nessa eu acho que esse é a trilha sonora da carreira do Fernando Diniz, que ele faz o time melhorar e depois é esperado que ele continue com esse crescimento que não faz sentido se não há um elenco à altura das novas expectativas. E o Fluminense não tem. A seleção brasileira tem. Está entre as melhores seleções do mundo? Eu acho que sim. Em termos de peças, também. O problema é que a gente não vai ter esse debate, né? Com o Diniz. A gente vai ter o debate do Diniz dentro de amistosos oficiais que se tornaram as eliminatórias, especialmente agora com essa nova Copa do Mundo com vaga para todo mundo. Então, assim, teremos amistosos? Vamos curti-los.
Vamos trazer uma estética, vamos trazer uma seleção brasileira mais divertida de se ver jogar. E eu acho que é esse o trunfo que o Diniz pode ganhar nesse período de interino que ele topou viver. Então eu tô por aí, tá? Não é um vídeo muito longo, não é um vídeo que vai se debruçar no pós, Ancelotti e tudo mais. Eu acho que a gente tem uma decisão da CBF que me parece equivocada na forma, mas que pode trazer um conteúdo interessante nessa vida curta que a princípio vai ter o Fernando Diniz na seleção brasileira até a chegada de Carlo Ancelotti. Não acho que são vocabulários diferentes, tá? Acho que tem muito do Ancelotti no Diniz, porque o Ancelotti é esse camaleão. O Diniz não é um camaleão. E por isso que eu acho que o Diniz não tem Ancelotti, mas o Ancelotti tem Diniz, se é que faz algum sentido. Enfim, cara, para trazer outras visões, uma pluralidade de opiniões aí, caso você ainda não tenha visto, eu vou colocar aqui, eu já coloquei no meu vídeo, o Arthur Quesada falou sobre isso, o Marcelo Beckler falou sobre isso, e vou colocar na caixinha de comentários links para 2 colunas de 2 colunistas que moram no meu coração e na minha admiração, que são o Alexandre Losetti e o Carlos Eduardo Mansur. São referências absurdas que eu tenho prazer de chamar de amigos também. Enfim, é isso, minha gente. Um abraço, espero ter colaborado para esse debate sem fim e que vai durar muito tempo. Beijo.